Olá, amigos e amigas do blog O Calçadão. A gente está aqui na Praça 7 de Setembro, em Ribeirão Preto, para mais um Papo no Calçadão, com assunto especial e com convidado especial. Nosso amigo, companheiro, né? Está sempre presente aqui no blog e a gente sempre fala assuntos que têm referência àquilo que o professor Antônio Alberto representa, o seu trabalho. Então hoje é mais uma vez uma honra estar recebendo o professor Antônio Alberto, que é a primeira vez que a gente faz uma entrevista assim. E a nossa ideia é tratar nesse Papo do Calçadão as questões da nossa conjuntura, mas olhando um pouco mais a questão da Constituição de 88. O que significa essa Constituição, se ela está em risco ou não nessa atual conjuntura. E aí eu acho que é muito importante a presença do professor Antônio Alberto, porque esse é um assunto que você trata na sua carreira inteira, né? Prazer estar recebendo você aqui no blog. E professor, eu já dei o tom aqui da entrevista, dessa questão da conjuntura e da Constituição de 88. Qual que é o balanço que você faz disso tudo? Eu acho que a Constituição de 88 ela tem uma importância histórica porque ela é reconhecidamente a Constituição mais democrática que nós tivemos até hoje. E o momento histórico em que ela surgiu era um momento significativo, era o final da ditadura, havia muita demanda por democracia no país. O movimento das diretas um pouquinho antes da Constituição já revelava que o país tinha esse anseio de se democratizar, e toda essa demanda da sociedade por mais direitos, por democracia, ela acabou desaguando na Constituição de 88, dentro do processo constituinte que foi de 85 a 88, e surgiu esta Constituição, que é uma Constituição que prefigura uma democracia política, uma democracia jurídica, mas sobretudo também social, econômica, cultural. Né? Uma Constituição que desenha um estado de bem-estar social, um estado de liberdade, de pluralismo, de prevalência dos direitos humanos. Portanto, a Constituição de 88 é uma grande conquista da sociedade brasileira. E nesse momento a gente fica bastante apreensivo porque é muito claro que ela está sob um ataque muito cerrado, né? Um ataque não só do capital, do neoliberalismo, mas um ataque também de forças políticas ultraconservadoras. Então, eu poderia dizer, nós estamos batendo muito isso no blog, tanto a questão dos direitos individuais e coletivos, que está na carta, inclusive inspirada na Carta de São José da Costa Rica, mas também esse estado de bem-estar social está em perigo. Então, eu podia dizer que é uma aliança entre o neoliberalismo e um conjunto de forças de ultradireita que estão se levantando nesses últimos tempos? Pô, sem dúvida. Eu acho que o que ameaça muito a Constituição são realmente essas duas coisas, ou seja, o triunfo de uma ideologia neoliberal, que é a ideologia de destruição do estado do bem-estar, do welfare state, né, do estado assistencial. Isto é uma ideologia, uma prática política que se traduz naquela ideia da austeridade fiscal, de corte de gastos, diminuição do Estado, etc. Isso é verdade. Agora, ao lado disso, o que você falou também é verdade, né? A conjuntura mundial, né, a geopolítica internacional está hoje se deslocando para um espectro ideológico mais conservador, ultraconservador. Não é exagero dizer que a ultradireita, né, a extrema-direita está se movimentando no mundo, e o mundo digital foi muito propício para essa movimentação, né? E isso tem reflexo não só no capitalismo central, mas também no capitalismo periférico. Então, esta guinada, né, da geopolítica para a extrema-direita é algo que ameaça direitos, ameaça o estado do bem-estar social e, consequentemente, ameaça uma democracia social, econômica e política como esta desenhada na Constituição de 88. Se a gente observar de 2013 para cá, a gente tem visto um processo de depreciação da política como prática cotidiana das pessoas, né? A política tem perdido prestígio na população. Isso traz movimentos, por exemplo, agora nessa conjuntura, movimentos que colocam a Constituição junto com a nova República, que é um processo que está em crise, e coloca, por exemplo, o STF no alvo desses movimentos de desprestígio à política. Qual é o risco que isso representa para a democracia? Esse é um risco sério, ele é um risco muito presente, que marca a nossa conjuntura, e ele é um risco mundial, né?
Alguns estudiosos chegam a levantar a hipótese de que a chamada alt-right, né, a direita alternativa, a nova direita no mundo, ela visualiza um capitalismo sem política, né? Um capitalismo sem direitos, ou seja, um capitalismo só administrado, e administrado por grandes corporações. Isso implica matar a política, né? Matar o papel do Estado, matar o espaço público para ampliar o espaço do mercado, e no mercado as grandes corporações, aí as corporações do mundo financeiro, as corporações do mundo digital. Então há um movimento no sentido de você buscar um outro capital, uma alternativa ao capitalismo, mas não é uma alternativa progressista, democrática, socialista, etc. É um outro capitalismo dentro do capitalismo, mas um capitalismo sem a política. Sim. E aí você destrói a carta política, como por exemplo uma Constituição como essa brasileira, você desmoraliza o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Portanto, você vai afrouxando os direitos, a Constituição e as instituições encarregadas de aplicar a Constituição. Isso pode levar a um mundo sem política, né? Um mundo só administrado por corporações econômicas. Esse mundo sem política é um desastre. Sim. Porque a política, a gente precisa lembrar sempre, ela é o único mecanismo para a solução dos conflitos coletivos. A política é o único mecanismo para a construção do bem-estar e do bem comum. A política é a alternativa à guerra. Sim. Portanto, dizer isso já bastaria para dizer da importância de nós preservarmos o espaço político, o espaço público, o papel do Estado, os direitos, as constituições e as instituições encarregadas de zelar pela efetividade da Constituição. O que você vê a partir por exemplo, dos Estados Unidos, o que você vê é um movimento muito claro no sentido de destruir tudo isso, né? A política, o Estado, os direitos, as constituições, o bem-estar social, etc. Este é um movimento ultradireitista e a gente, olhando para a história, não pode se iludir. A ultradireita é inimiga da democracia. Sim. Quem destrói a democracia é a ultradireita. Claro que você teve regimes de esquerda, como por exemplo o regime stalinista, que acabou sufocando a democracia, etc. Mas você só consegue citar esse exemplo do Stalin. E tem outra, né? Quando o Stalin sufocou a democracia, já não era mais socialismo. Sim. Você poderia falar num capitalismo de Estado, coisa assim. Agora, quem é inimigo da democracia, quem quer ver a destruição da democracia, quem não convive com a democracia é a extrema-direita. Você vê, o Brasil dá uma guinada nas eleições, elege um candidato declaradamente de extrema-direita, é um país que se põe no caminho da destruição da democracia. A gente vai voltar para uma segunda parte, onde eu quero perguntar para o professor quais são os caminhos que ele enxerga para isso, para a gente superar esse momento de dificuldade. O que um movimento progressista de centro-esquerda, né, que defende a democracia, pode fazer isso, e se o processo de resgate da Constituição de 88 ainda é possível no Brasil. A gente volta na segunda parte para conversar mais um pouquinho com o professor Antônio Alberto.